Você já parou para pensar no que realmente significa gratidão? Em um mundo onde a correria cotidiana nos consome, muitas vezes esquecemos de valorizar os pequenos momentos que nos fazem sentir vivos. Ana, uma mulher de 32 anos, sentia isso na pele. Desde a infância, sempre foi a sonhadora da família, a artista que via beleza até nas sombras mais profundas. No entanto, por trás de seu sorriso radiante, Ana carregava vulnerabilidades que a tornavam mais humana. Uma infância marcada pela ausência do pai e a pressão de uma sociedade que frequentemente subestimava suas aspirações artísticas. Seus sonhos de se tornar uma reconhecida ilustradora pareciam cada vez mais distantes em meio à luta diária para sobreviver em um mundo que priorizava a lógica em detrimento da criatividade. A história se desenrola em uma pequena cidade do interior do Brasil, onde as ruas de paralelepípedo são testemunhas silenciosas de vidas que se cruzam. O céu, frequentemente adornado por nuvens cinzentas, reflete a luta interna de Ana. Ela se vê presa em um emprego monótono em uma loja de roupas, onde sua alma vibrante se esvai a cada dia que passa. O ambiente que a rodeia, com suas cores apagadas e conversas superficiais, intensifica seu desejo de escapar e buscar algo maior. O conflito principal surge quando, após uma série de reveses financeiros, Ana se vê à beira da falência. Essa crise não é apenas uma questão de dinheiro, é uma devastadora ruptura emocional que faz com que ela questione seu valor e suas escolhas. A luta de Ana se torna ainda mais complexa quando ela conhece Clara, uma mulher trans que, apesar das adversidades, exala uma força inspiradora. Essa amizade inesperada desafia suas crenças sobre o que significa ser forte e a ajuda a enxergar além das limitações que a sociedade impôs a ambas. O encontro com Clara não apenas traz uma nova perspectiva, mas também instiga em Ana uma vontade de lutar contra as injustiças que a cercam. Assim, a busca por gratidão se transforma em um poderoso motor de mudança em sua vida, levando-a a refletir sobre sua trajetória e a encontrar um novo propósito. Essa jornada de falhas e recomeços a força a confrontar seus medos mais profundos e a redescobrir a beleza da vida em meio ao caos. Após conhecer Clara, a vida de Ana começou a mudar de maneira inesperada. Clara, com seu jeito autêntico e sua coragem inabalável, desafiou a maneira como eu via a mim mesma e o mundo ao meu redor. No entanto, essa amizade também trouxe à tona novos desafios que eu não estava preparada para enfrentar. O primeiro deles surgiu quando decidi me envolver em um projeto comunitário que Clara havia proposto. Um mural colaborativo para dar visibilidade à diversidade da nossa cidade. A ideia parecia simples, mas a resistência que encontramos ao longo do caminho foi devastadora. Muitos na comunidade olhavam para nós com desdém, questionando por que gastar tempo e recursos em algo que, para eles, não trazia valor. Essa hostilidade feriu meu coração, e eu me vi lutando contra uma onda de insegurança que me fazia duvidar de minhas próprias habilidades. Os dias que se seguiram foram um teste constante. Ao mesmo tempo em que tentava manter minha fé na arte como forma de expressão e resistência, as pressões do meu emprego na loja de roupas aumentavam. Meu gerente, um homem pragmático e sem visão, frequentemente diminuía minhas aspirações, reforçando a ideia de que eu deveria me contentar com o que tinha. Essa pressão externa se somava ao peso da minha infância, marcada pela falta de apoio e pela necessidade de provar meu valor. Ao olhar para Clara, percebia que ela também carregava suas próprias cicatrizes, mas sua determinação em se afirmar e lutar contra as injustiças sempre me inspirava. No entanto, em um momento de fraqueza, eu falhei em um dos meus compromissos com o mural e a frustração tomou conta de mim. O medo de desapontar Clara e a comunidade me deixou paralisada. Eu me vi em um dilema: continuar lutando ou me retirar e aceitar a mediocridade que sempre me cercou. Mas, ao olhar para Clara, percebi que sua luta não era apenas por ela mesma, mas por todas nós que havíamos sido marginalizadas. Essa revelação me forçou a confrontar a minha própria passividade e a questionar o que realmente significava ser grata. Foi nesse momento de reflexão que me dei conta de que a gratidão não era apenas agradecer por momentos bons,
mas reconhecer e valorizar as lutas que nos moldam. Essa nova perspectiva se tornou um ponto de virada. Decidi enfrentar meus medos e seguir em frente com o mural, mesmo que isso significasse desafiar a opinião alheia e arriscar mais uma vez. A vida não era sobre evitar o fracasso, mas sim sobre encontrar força nas falhas e aprender com elas. A jornada estava longe de ser fácil, mas a presença de Clara ao meu lado me deu coragem para continuar. Juntas, começamos a construir algo que não era apenas arte, mas uma declaração de resistência e esperança. E assim, a gratidão começou a florescer em meio ao caos, revelando que, mesmo nas dificuldades, era possível encontrar beleza e significado. Conforme as semanas se passavam, a pressão em torno do mural só aumentava. A resistência da comunidade se tornava mais intensa, com grupos organizando protestos contra nossa iniciativa. Eu me sentia cada vez mais isolada, como se a cada dia a confiança que tinha em minha capacidade de fazer a diferença estivesse se esvaindo. O que deveria ser um projeto de inclusão e celebração da diversidade se tornava um campo de batalha, e a amizade com Clara começou a ser testada à medida que as opiniões divergentes sobre como abordar os desafios surgiam. Certa noite, enquanto discutíamos sobre os próximos passos, Clara sugeriu que deveríamos fazer uma apresentação na Câmara Municipal para angariar apoio. Eu hesitei. A ideia de expor nossas vulnerabilidades para aqueles que já nos julgavam me aterrorizava. Ao mesmo tempo, não queria parecer covarde diante de Clara, que sempre acreditou na força da nossa voz. A tensão entre nós começou a crescer e percebi que, enquanto Clara se tornava a defensora destemida que sempre admirei, eu me sentia cada vez mais pequena, presa em um ciclo de insegurança. Foi então que recebi uma notícia devastadora. A loja onde trabalhava anunciou cortes de pessoal, e eu fui uma das afetadas. A perda do meu emprego, em um momento já tão difícil, me lançou em um abismo de desespero. Sem renda, a pressão aumentou para que eu encontrasse uma solução rápida, e isso me fez questionar se ainda deveria continuar com o mural. A ideia de desistir parecia cada vez mais atrativa, uma forma de escapar do peso que me esmagava. Clara, percebendo a minha luta interna, tentava me encorajar, mas, a cada palavra dela, uma parte de mim se rebelava. Por que eu deveria lutar por algo que parecia tão distante de se concretizar? A vida sempre me ensinou a me contentar com menos, a evitar o confronto. A resistência da comunidade e a perda do meu emprego se tornaram um eco constante na minha mente, e eu me vi à beira de desistir, incapaz de encontrar o meu lugar naquele cenário caótico. Mas, em meio a essa turbulência, o apoio inesperado de alguns colegas e até mesmo de estranhos começou a surgir. Pessoas que se identificavam com a nossa luta se uniram, oferecendo recursos e compartilhando suas próprias histórias. Esse gesto de solidariedade reacendeu uma centelha em mim e percebi que não estava sozinha. A resistência que enfrentávamos se transformou em uma rede de apoio, e a força que eu pensava que havia perdido começou a ressurgir. Enquanto a amizade com Clara passava por altos e baixos, a visão que eu tinha de mim mesma começou a se transformar. Eu percebia que a luta não era apenas sobre ter sucesso, mas sobre encontrar um propósito maior. A gratidão, que antes era uma ideia abstrata, agora se manifestava em ações concretas, me forçando a confrontar não apenas as barreiras externas, mas também as limitações que eu impunha a mim mesma. A jornada estava longe de ser linear. E embora os desafios fossem intensos, cada erro e cada desvio se tornavam aprendizados valiosos. A batalha pelo mural, agora mais do que nunca, se tornava um reflexo das minhas próprias batalhas internas. Era um convite para enfrentar não só as injustiças que vínhamos lutando, mas também a minha própria hesitação em ser verdadeiramente autêntica. A vida me empurrava para um ponto de virada, um momento em que eu teria que escolher entre permanecer na sombra da dúvida ou abraçar a coragem que Clara sempre viu em mim. E assim, com o peso da luta e a luz da solidariedade, eu me preparava para o que estava por vir, determinada a não deixar que o medo me definisse. Naquele dia fatídico, enquanto caminhava pela cidade, perdida em meus pensamentos sobre a possibilidade de desistir do mural, algo inesperado aconteceu.
Passei por um grupo de jovens que estava pintando um mural em uma parede ao ar livre, e o que me chamou a atenção foi a energia vibrante que emanava daquele pequeno projeto. Eles riam, dançavam e trocavam palavras encorajadoras, como se cada pincelada fosse uma declaração de amor à diversidade que tanto defendíamos. O contraste entre a alegria deles e a minha própria tristeza me atingiu em cheio, fazendo meu coração acelerar. Decidi parar e observar. Um dos jovens, percebendo meu interesse, veio até mim e me convidou a participar. Ele se apresentou como Lucas e, com um sorriso contagiante, começou a me explicar sobre o projeto. Ele falava sobre como a arte podia ser uma forma de protesto e, ao mesmo tempo, de cura. A forma como ele expressava a importância de se unir contra os preconceitos e de celebrar a diversidade me fez sentir algo que não experimentava há tempos: esperança. Algo dentro de mim começou a se agitar, como se uma chama estivesse sendo reacendida. Ao ouvir Lucas, percebi que aquela energia não era apenas sobre arte, era sobre comunidade, sobre acolhimento e, principalmente, sobre resistência. As palavras dele ecoaram em minha mente, me fazendo reconsiderar minha posição. Eu não estava sozinha nessa luta. Precisava parar de me ver como uma vítima das circunstâncias e começar a enxergar meu papel como agente de mudança. A ideia de desistir do mural começou a parecer não apenas um abandono pessoal, mas uma traição a todos que acreditavam que a arte poderia transformar. Naquela noite, ao voltar para casa, uma mistura de emoções me envolveu. Senti um alívio, mas também uma pressão crescente. Eu precisava agir. O apoio que havia recebido de estranhos e colegas agora se transformava em uma responsabilidade maior. Decidi que não apenas continuaria com o mural, mas que também faria uma apresentação na Câmara Municipal, como Clara havia sugerido. Desta vez, no entanto, não seria apenas eu e ela. Estaríamos representando uma comunidade crescente de vozes que clamavam por inclusão e respeito. Com essa nova determinação, a amizade com Clara se fortaleceu. Conversamos sobre a apresentação e a ideia de criar um evento que unisse a comunidade em torno do mural. O que antes parecia um projeto solitário, agora se transformava em uma plataforma colaborativa. Comecei a ver Clara não apenas como uma amiga, mas como uma parceira de luta. Ela também estava animada, e a paixão que compartilhávamos nos impulsionava a sonhar em grande. O clima, que antes era de hesitação, agora estava repleto de expectativa. As novas circunstâncias que surgiram após meu encontro com Lucas me deram um senso renovado de propósito. Estava claro que, ao invés de enfrentar a resistência sozinha, eu poderia contar com uma rede de apoio, uma comunidade disposta a lutar ao meu lado. As ideias que antes pareciam impossíveis começaram a se materializar. O mural se tornava não apenas uma obra de arte, mas um símbolo de resistência e união. O momento que se aproximava na Câmara Municipal não seria apenas uma apresentação. Seria um grito por justiça, um manifesto em prol da diversidade, uma afirmação de que a arte tinha o poder de mudar realidades. A adrenalina corria em minhas veias à medida que pensava no que estava por vir. Eu estava prestes a confrontar não apenas a resistência da comunidade, mas também todos os medos e inseguranças que me acompanhavam. E, pela primeira vez em muito tempo, eu estava pronta para lutar. Naquela noite tensa, a Câmara Municipal estava lotada. O murmúrio da multidão ressoava como um tambor, ecoando a ansiedade que pulsava dentro de mim. Clara estava ao meu lado, seu olhar determinado misturado à leveza que ela trazia. O coração batia forte, e eu sabia que aquele seria o momento decisivo. O que estava em jogo não era apenas a aprovação do mural, mas a validação de um sonho que havia começado a se formar em meio ao caos. O medo de ser rejeitada e a insegurança de não ser suficiente ainda me perseguiam, mas a visão do mural como um símbolo de resistência me dava coragem. Quando entrei na sala, senti todos os olhares se voltarem para mim. A reunião estava marcada para debater a proposta de arte comunitária que eu defendia. A tensão era palpável, e meu estômago se contorceu ao ver os rostos de algumas pessoas que já haviam se manifestado contra a minha ideia. Mas, ao mesmo tempo, havia muitos outros que estavam ali para apoiar.
Lembrei das palavras de Lucas sobre a força da comunidade, e isso me deu um novo ânimo. Quando chegou a minha vez de falar, respirei fundo e me lembrei do que realmente importava. Comecei a expor minha proposta, mas não apenas como um projeto de arte. Falei sobre a importância de criar um espaço seguro onde todos pudessem se expressar, um lugar onde a diversidade fosse celebrada e não apenas tolerada. Fui clara sobre como o mural não representava apenas minha visão, mas a voz de muitos que se sentiam invisíveis. A cada palavra, minha confiança aumentava, e percebi que estava não apenas defendendo um mural, mas um movimento. No entanto, a oposição não tardou a se manifestar. Um dos membros da Câmara, conhecido por suas opiniões conservadoras, levantou-se com um ar de desdém. Ele começou a questionar a validade do projeto, insinuando que a arte não tinha lugar em questões sociais e que era um desperdício de recursos. O clima na sala mudou rapidamente. As murmurações de apoio começaram a se misturar com risadas sarcásticas. Aquele era o meu maior desafio. Não apenas defender a arte, mas também enfrentar a hostilidade que ela frequentemente provocava. Em um momento de clareza, percebi que não bastava apenas responder às suas críticas. Eu precisava transformar sua hostilidade em um diálogo. Respirei fundo e fiz uma escolha. Em vez de me deixar levar pela raiva, decidi usar a empatia. Perguntei ao homem se ele já havia se sentido excluído ou mal compreendido. Perguntei como ele se sentia sobre a arte, sobre a capacidade dela de unir as pessoas. Falei sobre como muitas vezes as pessoas se sentem sozinhas em suas lutas, mas que um mural poderia ser um lembrete de que não estavam sozinhas. As palavras dele, que antes pareciam uma barreira, começaram a se transformar em uma ponte. A tensão na sala começou a dissipar-se. Algumas pessoas começaram a se manifestar, contando suas próprias experiências de exclusão e solidão. A atmosfera mudou. A sala, que antes estava dividida, agora se tornava um espaço de diálogo. Clara, ao meu lado, segurou minha mão com força e percebi que nossa amizade estava se fortalecendo naquele momento. Nós duas estávamos enfrentando um desafio juntas, não apenas por nós, mas por todos que acreditavam na arte como uma forma de inclusão e transformação. Ao final da reunião, a proposta foi colocada em votação. O que parecia um resultado incerto agora estava repleto de esperança. Quando os votos foram contados, um calor tomou conta do meu corpo. A proposta foi aprovada. O grito de celebração que se seguiu foi como uma onda, envolvendo a todos nós que estávamos lá, unidos por uma causa maior. Ao sair da Câmara, um sorriso se espalhou pelo meu rosto. Eu havia enfrentado o meu maior medo e vencido. A experiência me ensinou que a verdadeira força vem da vulnerabilidade e da disposição de ouvir o outro. O mural que eu havia sonhado não era apenas um projeto artístico. Era um símbolo de resistência, de inclusão, e agora, um verdadeiro reflexo da comunidade que havia se formado ao nosso redor. Clara e eu nos abraçamos, sabendo que aquele era apenas o começo de uma jornada que ainda estava por vir. Ao sair da Câmara, a sensação de alívio e euforia me envolveu como um abraço caloroso. Durante a semana seguinte, a cidade se encheu de vida e expectativa. O mural, agora aprovado, simbolizava não apenas uma obra de arte, mas uma nova era na comunidade. As vozes que antes se sentiam silenciadas começaram a se manifestar. Vários moradores se ofereceram para ajudar na pintura, trazendo suas próprias histórias e experiências. A arte, que sempre foi uma forma de expressão individual, agora se transformava em um projeto coletivo que unia ainda mais a todos nós. Clara se tornou uma das minhas maiores aliadas nesse processo. Juntas, organizamos encontros com a comunidade para discutir o que o mural deveria representar, e cada contribuição era recebida com entusiasmo. Ver as pessoas compartilhando suas ideias e se sentindo parte do projeto foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida. A amizade entre nós se fortaleceu e percebi que esse sonho não era apenas meu, mas de todos que se atreviam a sonhar junto. Refletindo sobre a jornada, percebi o quanto cresci. O medo que antes me paralisava agora se transformou em combustível para a ação.
Eu aprendi que a arte pode ser uma ferramenta poderosa de inclusão e transformação social. Cada crítica que enfrentei durante a reunião não foi um obstáculo, mas uma oportunidade de diálogo e entendimento. O que antes parecia uma rejeição se tornou um convite para ouvir e aprender com a diversidade de opiniões. Os membros da Câmara que inicialmente se opuseram ao meu projeto começaram a se envolver também. Muitos deles reconhecendo a importância da arte na construção de uma comunidade mais coesa. O homem que havia questionado minha proposta, após ouvir as histórias de vida de tantos, solicitou uma reunião para discutir como poderiam apoiar outras iniciativas de arte na cidade. Isso me mostrou que até mesmo os mais céticos podem ser tocados por uma mensagem de esperança e inclusão. Quando o mural foi finalmente inaugurado, a cidade se reuniu para celebrar. As cores vibrantes que cobriam a parede eram um reflexo da diversidade e resiliência de nossa comunidade. Senti uma onda de gratidão ao olhar para todos aqueles rostos sorridentes e sabia que tínhamos conseguido muito mais do que uma simples obra de arte. Havíamos criado um espaço de pertencimento, um símbolo de que juntos éramos mais fortes. O que começou como um sonho solitário, agora se transformou em uma realidade vibrante e coletiva. Ao final do dia, enquanto olhava para o mural iluminado pela luz do pôr do sol, compreendi que essa jornada era apenas o começo. A arte tinha o poder de conectar, de curar e de transformar, e eu estava pronta para continuar a lutar por um mundo mais inclusivo. Feliz, saí de lá sabendo que, com coragem e união, poderíamos moldar nosso futuro.